Olá, sejam todos bem-vindos ao ambiente virtual de aprendizagem da Minip. Eu sou o professor Ivo Matos e vamos falar sobre qualidade de energia, mais precisamente sobre o analisador de energia T5051C. Vamos começar conceituando qualidade de energia, mas vamos aos problemas que estão ocorrendo nas indústrias. Então você está vendo aqui uma indústria têxtil e o que acontece? Essa indústria precisa utilizar todos os meios para garantir que os recursos investidos sejam rentabilizados da melhor forma possível. Então, deve promover uma otimização da produção a nível de quantidade e principalmente da qualidade, evitando-se perdas desnecessárias. Okay? No entanto, os prejuízos econômicos resultantes dos problemas de qualidade de energia elétrica nas indústrias são muito elevados e por isso essa questão é hoje mais do que nunca objeto de grande preocupação. Estudos realizados na Europa comprovam que a maioria das empresas não tem suas instalações elétricas preparadas para lidar com os problemas de qualidade de energia elétrica, tendo em conta a realidade dos equipamentos utilizados nos processos produtivos. Além disso, verifica-se que na maior parte dos casos, os responsáveis pelas instalações elétricas nas empresas não associam os problemas que ocorrem ao fato das instalações não estarem adequadas aos problemas de qualidade de energia de que estão sujeitos. Então, muitos problemas ocorrem nas indústrias em função de que a energia elétrica ela precisa ser uma energia de qualidade, ou seja, não deve haver variações de tensões, variações de frequência, sinais deformados, coisas assim. Bem, então nós podemos definir a qualidade de energia elétrica como a ausência relativa de variações de tensão provocadas pelo sistema da concessionária, particularmente a ausência de desligamentos, flutuações de tensões, transitórios e harmônicos medidos no ponto de entrega de energia. Esta é uma definição vista sob o enfoque da identificação de qual é o nível de qualidade de energia fornecida pela concessionária. Do ponto de vista do consumidor, a qualidade de energia elétrica pode ser definida como sendo a ausência de variações manifestadas na tensão, corrente ou frequência, que resultam em falhas ou má operação dos seus equipamentos. Ok, então nós vimos a definição de qualidade de energia elétrica. Nós vamos então ver quais são os problemas que ocorrem e que perturbam a qualidade da energia. Nós temos aqui as perturbações na amplitude de tensão, perturbações na frequência do sinal, desequilíbrios de tensão ou corrente do sistema trifásico e perturbações na forma de onda do sinal. Nós vamos ver então agora as perturbações na amplitude de tensão. Vamos ver o primeiro, que é o afundamento, ou sag. Se caracteriza por uma diminuição brusca da tensão, seguida por um restabelecimento após um curto intervalo de tempo. Convenção, um afundamento dura de 10 milissegundos a 1 minuto. Então vocês podem ver aqui que houve um abaixamento da tensão, né? Os afundamentos e interrupções são devidos geralmente a aumentos bruscos da corrente, seja por curto-circuito, partidas ou comutações de carga de elevada potência. Os equipamentos mais afetados por afundamentos ou interrupções são dispositivos eletrônicos de potência, lâmpada, descarga, computadores, dispositivos de proteção e controle, etc. Temos agora a sobretensão. É uma tensão com valor eficaz superior a um dado valor da tensão de alimentação. Normalmente aceita-se 10% e pode ser de curta ou longa duração. A sobretensão transitória, também chamada de transitório de impulso transitórios, e de curta duração, no máximo de alguns milissegundos, geralmente apresenta um forte amortecimento de sua forma de onda. As sobretensões são, via de regra, geradas pela entrada em serviço de grupos geradores, conexões e desconexões de certos elementos da instalação, comutações em bancos de capacitores, operações de retificadores controlados, variadores de velocidade, lâmpada de descarga, atuação de dispositivos de proteção, descargas atmosféricas, etc. Temos agora uma outra perturbação na amplitude de tensão, que é a flutuação da tensão, muitas vezes denominada de flicker. Então a flutuação de tensão caracteriza-se por uma série de variações na amplitude do sinal, periódicas ou aleatórias, numa faixa que, via de regra, situa-se em mais ou menos 10% em torno do valor nominal. O efeito mais visível da flutuação é a variação da luminosidade das lâmpadas. A cintilação, flicker, pode ser notada pela sensação visual de que a luminosidade está variando com o tempo. Entre os equipamentos que mais provocam essas perturbações
estão as máquinas de soldar por resistência, os motores durante a partida, a conexão e desconexão de grandes cargas, as partidas de lâmpadas, a descarga, os aparelhos eletrodomésticos com regulação automática e outros. E agora nós temos as perturbações na frequência do sinal. As perturbações de frequência são variações em torno do valor nominal e são causadas geralmente por problemas no sistema de geração e transmissão de energia elétrica. Provocam a atuação de protetores de subfrequência ou incorreto funcionamento de motores. Felizmente, as perturbações na frequência do sinal não são tão comuns nas instalações elétricas em geral. Então, vocês estão vendo aqui a variação da frequência. Aqui nós temos uma onda senoidal com frequência 75 e aqui uma onda senoidal com 150, todas elas na faixa de Hz, 75 Hz e 150 Hz. Ok, pessoal, vamos falar agora então nos desequilíbrios de tensão e corrente do sistema trifásico. Então nós já vimos que você pode ter variações na amplitude, né? Variações na frequência, e agora nós vamos ver que um outro processo que afeta a qualidade de energia é o desequilíbrio de tensão ou corrente em sistema trifásico. Os desequilíbrios de tensão são produzidos no sistema trifásico quando existem diferenças significativas entre os valores eficazes das tensões presentes na instalação. O desequilíbrio de corrente ocorre quando as intensidades que circulam pelas três fases não são iguais, provocando uma corrente diferente de zero pelo condutor neutro. O resultado dessa circulação de corrente é um sobreaquecimento geral nos componentes da instalação. Matematicamente, o desequilíbrio de corrente pode ser calculado pela seguinte expressão. Então, nós estamos vendo aqui que essa expressão, que nós vamos chamar de DES, que é o desequilíbrio, nós vamos expressar isso em porcentagem. É dado pela razão onde o numerador é a diferença da corrente máxima menos a corrente média, dividido pela corrente média. Então, quem vai ser, na realidade, a corrente máxima aqui? Vamos pegar um exemplo. Nós temos nas três fases R 100 A, S 110 A, T 91 A. Então, em máximo, vai ser a corrente que passa pela fase S, que é 110 A. O em médio vai ser a média das três correntes, que vai dar 100,3 A. Se nós levarmos isso até a nossa expressão, esses valores, nós vamos obter então um desequilíbrio na faixa de 96%, o que é considerável. Ok, pessoal, agora vamos ver as perturbações na forma de onda. Então, vocês estão vendo aqui em vermelho uma onda senoidal, né? Frequência 60 Hz. E uma azul, que é uma onda senoidal deformada em virtude da presença de harmônicas. E o que é uma tensão corrente harmônica? É um sinal senoidal cuja frequência é múltipla inteira da frequência fundamental do sinal de alimentação. Então, essas harmônicas são sinais senoidais com frequência múltipla da frequência da fundamental. Quando estão presentes, deformam a onda senoidal, e vocês podem ver aqui nesse processo o aparecimento da deformação em azul. Agora nós vamos mostrar o teorema de Fourier, que é um teorema que diz que todo sinal periódico ele pode ser descrito como uma soma de senos e cossenos. Então nós vamos pegar aqui um pulso retangular e nós vamos então colocar um coeficiente só, então um termo da série, que é a senoidal. Agora vamos adicionar 5 termos. Nós podemos ver que esse sinal é um sinal periódico e ele é uma soma de senos. Com 9, vamos botar agora 90. Veja que nós já estamos nos aproximando aqui com 120. E se nós colocarmos aí 300 ou 200 termos, nós vamos ter então o sinal aparecendo. Então, o que diz o Fourier? Que todo sinal periódico pode ser descrito como uma soma de senos e cossenos. Então, nós podemos trabalhar com as harmônicas da seguinte configuração: ordem, frequência e sequência. Então, ordem 1, a harmônica de ordem 1
vai ser a fundamental, e a sequência dela é positiva. A segunda harmônica vai ter a frequência que é o dobro da fundamental, 120, uma sequência negativa. E a terceira harmônica de ordem 3 vai ser o triplo da fundamental, 180, que vai ter sequência 0. Ok? Então vamos pegar aqui o exemplo de um motor que tem as fases RST e o neutro, e vamos ver o que acarreta a presença dessas harmônicas. As harmônicas de sequência positiva, elas vão fazer com que o motor gire no mesmo sentido da fundamental, provocando sobrecorrentes nos rolamentos e aumento da temperatura. As harmônicas de sequência negativa vão fazer o motor girar no sentido inverso da fundamental, freando o motor e causando um aumento de temperatura. E as harmônicas de sequência zero, que também conhecidas como polares, não vão provocar efeito no sentido de rotação, porém somam-se algebricamente no condutor neutro. Nós podemos ver aqui um exemplo de uma harmônica de ordem 3, ela tem uma sequência zero, e nós podemos verificar aqui que a presença dela faz com que haja uma soma dessas correntes no neutro, causando então assim um problema de aquecimento. Aqui nós temos o espectro harmônico, ok? Aonde nós temos aqui a onda deformada e nós temos a fundamental e as suas harmônicas, que é a segunda componente e terceira componente, provocando então uma deformação. Então, uma deformação significa a presença de harmônica.